Bom, hoje vamos falar dos fenícios. Os fenícios, são conhecidos pelo comércio e navegação. Alguns estudiosos chegam a comparar os fenícios com os vinques, aqueles grandes navegadores lá do período medieval, Os fenícios eram chamados assim, pelos gregos, porém eles se consideravam cananeus. Olha que interessante isso aqui. Vejam aí ao fundo, a representação de um navio birreme. Muito bem. Fenícios. Os fenícios eram um povo de origem semita. A Fenícia está situada na região do atual Líbano e parte da Síria, numa estreita faixa de terra ao norte da região da Palestina e de frente para o mar Mediterrâneo. A partir do segundo milênio a.C., os fenícios começaram a dedicar-se ao comércio marítimo. Veremos agora a localização geográfica, Vejam aí a região da Fenícia, destacada na região alaranjada do mapa. Os fenícios também viviam, no sistema de cidades-estado, assim como os sumérios, aquele povo lá da Mesopotâmia, aqueles inventores da escrita, que já estudamos, E as principais cidades-estados eram Biblos, Sidon e Tiro. Religião. Os fenícios eram politeístas. Seus principais deuses eram Baal e Astarte. Os deuses cultuados pelos fenícios eram os mesmos dos povos semitas, Olha que interessante isso aqui. Não tinha muita diferença, do culto ali naquela região. Beleza. Alfabeto fenício, Bom, os fenícios deixaram seu maior legado, o alfabeto consonantal. Da adaptação do alfabeto fenício, surgiram mais tarde os alfabetos grego, latino, árabe, hebreu e indiano. Muito bem, vejam aí a representação do alfabeto consonantal, Aliás, quem acrescentaram as vogais foram os gregos, Olha que interessante isso aqui. Agora vamos falar de navegação e comércio. A principal atividade econômica da Fenícia era o comércio marítimo. As cidades-estado mais importantes eram Biblos, Sidon e Tiro, como eu já havia falado, Bom, os comerciantes de Biblos vendiam cedro para os egípcios e deles compravam rolos de papiro, a matéria-prima do papel da época. Mais tarde, a palavra biblos, que é como os gregos chamavam papiro, passou a significar livro. Sidon é conhecida por impor sua supremacia controlando o comércio do mar Egeu e negociando intensamente com os gregos. Olha que interessante. Os marinheiros de Tiro alcançaram as ilhas da Sicília e da Sardenha e o extremo ocidental do Mediterrâneo, e navegando pelo Atlântico, chegaram até onde hoje situa-se a Inglaterra, ao norte, e a costa ocidental da África ao sul, assumindo a liderança marítimo-comercial. Vejam aí a importância de cada uma das cidades-estado da Fenícia, Biblos, Sidon e Tiro. Muito bem. Agora vamos falar da colonização fenícia, Os fenícios fundaram diversas colônias em lugares como Chipre, Sicília, Sardenha, sul da Península Ibérica e norte da África. Destaque para Cartago. Olha que interessante. Uma cidade muito importante que foi fundada pelos fenícios em 814 a.C. Vejam aí a representação das colônias e rotas comerciais fenícias. Observe aí no mapa do lado direito a região da Fenícia, E as colônias fenícias detalhadas também em verde, E também os produtos comercializados por eles. Os fenícios eram gente boa, Só queriam negociar seus produtos e pronto, Bom, e os principais produtos eram escravos, cerâmica, cereais, metalurgia, vidro, papiro, sal, têxteis, marfim, ouro, prata, cobre, estanho e madeira. Olha que incrível, Os fenícios eram fantásticos, grandes comerciantes marítimos. Muito bem.
A dominação. Os fenícios faziam comércio com povos da África, Ásia e Europa. Como a Fenícia ficava numa área estratégica, foram presa fácil dos grandes impérios da antiguidade, como o egípcio, persa, macedônico e romano. Então foi isso. Essa foi a história dos fenícios. Muito obrigado, valeu e falou!